rapaz levantou algumas questões para mim. Eu achei muito interessante que ele colocou. Ele falou assim: olha, mestre, poxa, do ponto de vista judaico-cristão, como é que Lúcifer se rebelou contra Jeová e se voltou contra ele? Eu não entendo isso e tal. Eu falei: olha só, eu vou explicar isso considerando o mito judaico-cristão. Eu não acredito no mito judaico-cristão, tá? É engraçado, você vê certas redes de televisão passando mitologia de um povo como se fosse fato histórico. Aquilo é mitologia, como Thor, como mitologia de um povo, passa aquilo como se fosse fato histórico, né? E passa Esther e não sei o que lá, e os temas bíblicos, aquilo é uma mitologia. E o que acontece? Mas tudo bem, vamos considerar a mitologia judaico-cristã. Eu vi a pergunta desse jovem, argumentei com ele, eu vou expor a vocês. Eu fiz uma pergunta a ele, que eu faço para cada um de vocês. O que vocês sabem sobre Lúcifer antes da queda? No mito judaico-cristão. A maioria que foi tudo criado no cristianismo conhece o mito, né? Conhece mais ou menos o mito. Quer dizer, ele era um anjo, um arcanjo, belíssimo, inteligentíssimo, poderosíssimo. Aí eu lhe pergunto: se você fosse Lúcifer, que foi criado nesse mito judaico-cristão, foi criado por Deus judaico-cristão, eu te pergunto, considerando que você é um ser inteligentíssimo e que você sabe, segundo o mito judaico-cristão, o Deus deles é onisciente, onipresente, onipotente. Você sabendo disso, eu te pergunto, você se voltaria contra ele? Vou fazer a pergunta, vou reformular a pergunta. O que faria você se voltar contra ele? Sabendo que, vamos ponderar, já que esse é um Thanos da vida, considerando os Vingadores aí, né? Essa história dos Vingadores, da Marvel, seria um cara totalmente poderoso. Pô, Thanos é fichinha, né? Thanos estava começando, Thanos é garoto, né? Considerando que esse ser pode tudo, criou você, e que se ele fizesse assim, você ia ser descriado. Porra, o que levaria você a fazer uma guerra contra esse ser? Sabendo que você vai ficar sassaricando enquanto esse ser quiser. Que isso é uma guerra perdida. Que no final, né, ele só pode ganhar. O ser é onipotente, tu tá ali em reunião com teus generais, conspirando, né? Mas ele tá ali, sabendo de tudo. Teu plano, tu fala: não, vamos atacar por aqui, quando eles forem para cá, a gente pega eles por ali. E você sabe que ele sabe. E você sabendo que mesmo que você pegasse ele de surpresa, existisse essa possibilidade que não existe, ele é onisciente, que ele é onipotente. Ou seja, não há poder maior no universo que dele. Segundo os praticantes dessa fé. Não estou questionando a fé deles, estou colocando. Pergunta a você: o que levaria você, um ser extremamente inteligente? Vou falar diferente. Pense na pessoa mais inteligente que vocês conhecem. O Stephen Hawking, que morreu, tal. Pô, multiplica por 1 bilhão. Daria a inteligência do anjo mediano. E Lúcifer era o anjo mais inteligente. Medidas, você nessa condição, o que levaria você a se voltar contra o teu Criador? Quer dizer, vencer não há possibilidade. Derrotá-lo não há possibilidade. Então não se trata de uma rebelião para vencer, porque não há possibilidade, segundo o mito judaico-cristão, de vencer. E mesmo não havendo essa possibilidade, consta que ele arrastou consigo a terça parte dos anjos, do exército dos anjos.
Olha só, quer dizer, eu vou te chamar uma guerra furada. Não, nós vamos guerrear com o cara até o final. E no final, o que acontece? A gente ganha, divide os pó, não, no final ele ganha. O que levaria Lúcifer e os anjos que se rebelaram com ele a se rebelar contra o seu Criador? Eles falam que foi por orgulho. Pô, mas peraí, gente, ou por inveja, né? Quando criou os seres humanos, ele ficou putinho, aí falou, você gosta mais dele do que de mim, então eu vou fazer uma guerra suicida contra você. Porra, não estamos falando do cara que vem sacolejando um trem da central, não. Estamos falando do cara inteligente pra caralho. Tem um cara inteligente olha e fala, não dá. Mas, só, sinceramente, do meu ponto de vista, só teria uma coisa que me faria me insurgir dessa maneira. E faria qualquer ser senciente, qualquer ser consciente, qualquer ser inteligente pra cacete, entrar numa guerra, mesmo que ela fosse suicida. Imagina se você descobre que você é um humanoide, tipo um Frankenstein da vida, e o teu Criador te deu vida, é um ser perverso, que vive destruindo, maltratando e judiando das criaturas, inclusive de você. Se você é um capacho, você aceitaria isso, por medo. Você vai falar o quê? Porra, o que eu vou fazer? Se eu for contra ele, ele vai acabar com a minha raça. Fatal. Mas se você é um ser que tem um mínimo de dignidade, de consciência, fala assim, olha só, tu vai me destruir, mas eu nunca vou aceitar esta condição. Eu vou me insurgir sempre e sempre e sempre contra essa condição. Não é uma questão de orgulho ou de inveja, é uma questão de oposição visceral. Fala, eu não aceito esse ser. Ele pode me alejar, ele pode me destruir, ele pode me jogar no inferno, mas eu me oponho a você. É engraçado que agora há pouco tempo, citei até a Marvel, as crianças estavam vendo, e você vê, né, quem acompanhou a Marvel, quem gosta, vê aí que aquele negócio do Thanos, que pô, o Thanos era poderoso pra caramba, mas chegava nem a 10% de Jeová, segundo o mito judaico-cristão. E mesmo assim, partindo para uma guerra perdida praticamente, onde entre bilhões de possibilidades só havia uma de vencer, os tais dos Vingadores se opuseram a ele. Não cogitaram a possibilidade de se render, nem de aceitar. Por quê? Porque aquilo era inaceitável. Engraçado, eu estava na mesa do café, eu gosto de discutir essas questões filosóficas com meus filhos, eu estava discutindo com meu filho caçula. Ele falou assim, pô pai, se o Deus judeu e judaico-cristão existe, porra, ele é igual um Thanos, foi ele que me trouxe esse assunto, ele que me fez essa analogia, ele é igual um Thanos, porra, ele é o inimigo da humanidade, a gente tem que acabar com ele, porque senão ele acaba com a gente, porque se ele criou, ele que falou isso, se ele criou, ele pode descriar, porra, se a gente não resolver esse cara, ele resolve a gente. Interessante a sua visão dessa criatura. Então, assim, eu tenho parentes que são cristãos, uns viraram para mim uma vez e falaram assim, pô, Joel, e se do outro lado lá, chegar lá, pá, o cara fala, ó, eu sou Deus e tu fez uma merda, mano. Tu agora vai se ver comigo aqui. Mas eu ainda vou te dar uma chance, que ele gosta de fazer essa parada. Então, se arrepende que eu quebro o teu gado, né? Vou te dar um ferro de 400 graus só para vou dar uma chicotada, né? Juro por tudo que é sagrado para mim. Eu não aceito esse ser. Eu não negocio com esse ser. Supondo que isso acontecesse, essa situação hipotética acontecesse, eu ia falar para ele, eu me oponho a você. Você é um ser injusto. Você é um ser perverso. Você é um ser cruel. Então, essa posição que eu observo em Lúcifer, quando ele se opõe ao domínio tirânico de Jeová. E ao mesmo tempo, se ele não podia vencer Jeová, né, por que Jeová brigou? Olha só, nem se defendeu no mito, nem no mito ele se defende. No mito ele usa os anjos do céu para ir contra os anjos rebelados. Quer dizer, pô, a porrada comeu no céu, mano. Tu pensa que a briga dos anjos, considerando esse mito, foi de beijinho em beijinho? Porrada comeu violentamente, ferozmente. Anjos foram destruídos para defender Jeová e o trono dele. Se ele é tão poderoso, por que ele defendeu sozinho, porra?
E não fez lá um tanto, se defende melhor. Não, deixa comigo, deixa que eu resolvo essa porra. Ele não. Teve que deixar uma porrada de anjos sair na porrada para tentar defender ele. E mesmo assim teve que exilar os caras, porque pô, se ele é poderoso mesmo, por que ele precisou fazer isso tudo? Descriava, acabou. Vamos fazer de novo, vamos arrumar esse negócio de novo. Não é assim. O próprio mito judaico-cristão tem várias falhas sobre a natureza, sobre a característica dessa criatura, sobre o empenho dessa criatura. Mas aí eu respondi isso para o rapaz. Teve um outro que também me perguntou uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: eu expus na última palestra a questão da situação desse lugar infernal, né, desse mundo infernal que nós estamos submetidos às forças de Jeová, um Deus que se vinga, um Deus que se arrepende, um Deus que experimenta as coisas, diz que é onisciente, mas cria a luz e vê que a luz é boa. Quer dizer, ele não sabia que a luz era boa antes de criar. Ele criou a luz, aí viu que a luz era boa. Ele fez isso, aí viu que era bom. Fez aquilo. Se arrependeu, os seres humanos não fizeram o que ele queria, se arrependeu, vou matar todo mundo. Quer dizer, é um negócio meio esquisito. E tem várias passagens onde ele mente na Bíblia. Várias passagens, né, no Velho Testamento onde ele mente. Mas enfim, aí esse rapaz falou para mim assim: ô mestre, mas como é que nós saímos daqui? Uma pergunta interessante. Demorou. Eu sinceramente falei para ele: demorou, rapaz? Você estava onde? Chegou agora? Mas enfim, gente, tem pessoas que pensam que para sair daqui vão ter que implorar a Lúcifer salvação, para tirar eles desse cosmos perverso de Jeová. Tem seres que pensam que tem que implorar a Lúcifer, pedir aos demônios regentes para nos libertar dessa condição que nós nos encontramos, de seres submetidos a um ser que é inferior a nós. Essencialmente, nós somos chamas negras, nós somos espíritos incriados, nós somos parte do próprio Eterno, Pai e Mãe. E por todo um processo que eu já expliquei em outros vídeos, nós somos submetidos, né, aprisionados e submetidos a um ser inferior a nós, que é esse Jeová. E alguns acham que para nós nos libertarmos desse cosmos, para nós sairmos dessa prisão, nós precisamos pedir a Lúcifer, pedir aos demônios regentes, implorar a eles salvação, 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 salvação. Olha só, essa postura é a postura cristã no luciferianismo. Não implore salvação a Lúcifer, não implore aos demônios regentes salvação, porque para o homem não há outro salvador senão o próprio homem. Buda tinha uma frase que é assim: não implore aos deuses impotentes, pois é em ti que reside tua própria salvação. Vamos entender isso sem prepotência. Se você é essencialmente um espírito incriado, uma chama negra, da própria natureza do Eterno, em você reside latente todos os poderes do próprio Eterno. O problema todo está que você está desfocado, desintonizado com aquilo que você é em essência. Então você está focado na hipnose que foi construída para te perder. Volta a tua consciência sobre ela mesma. Volta a tua consciência sobre você mesmo. Medita dirigindo-se ao teu divino eu superior. Ou, se pegar a sigla, vai dar teu Deus. O teu Deus reside dentro de você. E é Ele que pode libertar você. Porque Ele é você. Como você faz isso? Através de meditação, através de contemplação, através das yogas e práticas espirituais que nós ensinamos aqui no Templo Iniciático de Lúcifer. E também não se furtando a interagir com esse mundo. Porque como é que você vai se libertar de algo que você não compreende, não entende,
Está cheio de impulsos, cheio de fantasias sobre esse mundo. Então, olha só, o que eu falo para você é o seguinte: experimente a porra do mundo, cara. Faz diferença. Faz a menor diferença. Não vai te levar para lugar nenhum pior do que isso aqui. Existe um conceito que chama-se transcendência. Nós precisamos transcender o mundo. E para transcender o mundo, nós temos que vivenciar o mundo. Transcender quer dizer passar além, passar através. Como é que eu vou passar através do mundo? Vivendo igual uma monja no mosteiro. Vivendo igual um monge. Eu tenho que conhecer o mundo. Eu tenho que conhecer a carne. Eu tenho que conhecer a matéria. Eu tenho que conhecer a vida. Para através desse conhecimento me libertar. Mas não é uma prática. Olha só, tem que fazer isso tudo. Conhecer a vida, conhecer o mundo, conhecer a carne, conhecer a matéria, mas conhecer de forma consciente. Tem gente que está dizendo aí, não, estou conhecendo aqui. Conhecendo, está no 13º porre, não tem consciência de porra nenhuma e está achando que está conhecendo alguma coisa. Você tem que estar ciente do que você está fazendo. A gente fala para mim assim, porra, cara, o problema é que você faz as coisas conscientemente. Eu faço conscientemente. Eu faço bondade conscientemente, faço maldade conscientemente. Eu falo aqui, eu estou sendo filho da puta. Não tem esse papo, não. Eu não fico me enganando. E as pessoas ficam se enganando. Então você deve conhecer o mundo, conhecer a matéria, conhecer a carne, conhecer a vida, mas mantendo a sua consciência. Para quê? Para que ela não aprisione você. Para que você realmente, através da consciência, compreenda certos aspectos da vida. O pessoal pensa que iluminação é acender uma lâmpada em cima da tua cabeça. Não é assim. Você se ilumina em relação à sua família, em relação aos seus amigos, em relação a questões financeiras, em relação a status social, em relação a relacionamentos. Você vai se iluminando em relação a esses elementos. É lógico, essa iluminação é uma metáfora, quer dizer o quê? Você vai compreendendo a natureza dessas coisas, de verdade, sem fantasia e sem romantismo. Você vai compreendendo. Ah, mas é família, né? Sua família vai estar botando ali sem vaselina. Pô, peraí, é família, mas aquele negócio é esse. Então, peraí, eu também sou família, pô. Ah, mas eu gosto tanto dele, mas ele está me ferrando. Pô, então não dá, mano. Né? O vento que venta lá, venta cá. Vamos equilibrar esse negócio todo. Então, vamos verdadeiramente nos conscientizarmos das coisas da matéria, das relações. Quer experimentar? Experimente, mas experimente conscientemente. Quer fazer? Faça, mas faça conscientemente, porque senão você está fazendo porra nenhuma. Isso não vai ser útil para a tua evolução, isso não vai ser útil para a tua libertação. Essa experiência que você está tendo, não vai te libertar deste mundo. Para essa experiência te libertar desse mundo, ela não pode ser uma experiência, tem que ser uma coisa chamada vivenciação. Vivenciação é quando você realiza a coisa com consciência do que está realizando. E aí você compreende aquilo ali. E aí você se liberta. O domínio daquilo, aquilo não tem mais domínio sobre você. Aquilo não tem mais fascinação sobre você. Essa não é a coisa. Aquilo não tem mais domínio sobre você. Você realmente se libertou daquele aspecto do mundo material. Você é livre para curti-lo à vontade, mas ele não tem mais vício sobre você. Por isso que um iluminado pode fazer uma porrada de coisa. Ele não tem, a matéria não cola mais nele. Ele entra e sai. É como se ele passasse por uma carvoaria vestido de branco e sai do outro lado vestido de branco, sem uma fuligem. Você não, você entrou, alvo, sai preto do outro lado de carvão, cheio de fuligem. Então você tem que aprender isso, e para você se libertar do mundo material, você tem que passar através do mundo material. Eu não prego o evangelho de purismo, eu prego o evangelho de transcendência. A transcendência exige a vivência. A vivência só é possível com consciência. Isso é o caminho externo. Mas esse caminho externo ele demanda um caminho interno. Que é para eu ter consciência quando eu estou fazendo as coisas do lado de fora, eu tenho que trabalhar a minha consciência. Eu tenho que estar com a minha consciência trabalhada. Para isso exige, eu tenho que voltar a minha consciência sobre mim mesmo. Nem todo mundo tem essa capacidade.
Isso chama-se reflexão. A maioria sabe agir, reagir, tem memória, sabe o que aconteceu, sabe fazer as coisas, sabe interagir e tal, mas não tem autoconsciência. Não para fazer uma reflexão profunda sobre a sua própria existência, sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios relacionamentos, sobre sua profissão, sobre sua carreira, sobre sua família. Eles não fazem isso. Eles não gostam. Então isso chama-se preguiça mental. A maioria dos seres não se liberta deste lugar porque são seres preguiçosos. Eles não querem fazer isso. Por isso o cristianismo impera. Porque não é porque eles não sabem, é porque eles não querem. São preguiçosos. Isso exige esforço, cara. Você parar e pensar, por que eu estou fazendo isso? Ou por que eu desejo isso? Ou por que eu quero isso? Ah, não estou dizendo que você não deve desejar nem querer, não. Só estou dizendo que você deve compreender, porra. Só isso. Por que eu desejo isso? Por causa disso, disso. Ah, então é por causa disso. Então, tá. Então quando tu vai para fazer, tu vai sabendo. Tu não se... Sabe, no meio do caminho, alguém faz a revelação para você e você treme na base. Aí fala, ah, você está fazendo, eu estou mesmo. Não vai embora. Porque eu estou consciente dos meus atos. Isto, a consciência, o conhecimento, a gnose quer dizer conhecimento. Gnose quer dizer a salvação pelo conhecimento. A gnose luciferiana, a gnose anticósmica luciferiana, ela visa ajudar vocês a fazer esse processo, a desenvolver a autoconsciência, a compreender o que vocês são na sua essência, na sua natureza, que vocês são o próprio Deus, o próprio Eterno, que pode libertar vocês. Uma vez que você volte a essa consciência, que você comungue com o teu divino eu superior, que a força do teu divino eu superior esteja forte, presente em tua vida, avivada em tua vida, você vai começar a ter percepções, entendimentos, insights. Você vai começar a funcionar de verdade. A tua mente superior vai começar a funcionar de verdade. A tua inteligência superior vai começar a funcionar de verdade. E aí você vai começar a compreender a natureza desse mundo. Nada é proibido, tudo é permitido. É lógico, tem as limitações sociais e legais. Aí tem que obedecer, porque senão tu vai preso ou vai para o manicômio e se fode. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, moralmente, por quê? Porque Deus não quer? Pô, Deus não quer, não tinha posto essa merda aqui, porra. Entendeu? Então, assim, para você ter esse grau de vou vivenciar o mundo, vou vivenciar a vida, vou vivenciar a carne, vou vivenciar a matéria, inconscientemente, isso é profundamente destrutivo. Para as ovelhas, para os seres inconscientes, isso que eu estou propondo é profundamente destrutivo. Mas para os seres que resolverem verdadeiramente fazer o esforço de desenvolver a sua autoconsciência, de entender por que eu faço isso que eu estou fazendo, por que eu quero isso que eu quero, por que eu desejo isso que eu desejo, sem culpa, tem nada a ver com culpa, é quase como se fosse um observador, um cientista, estudando quem? Você mesmo. Então você, a hora que você voltar a tua consciência através da meditação, da contemplação, das yogas, das práticas espirituais ensinadas aqui no Templo Iniciático de Lúcifer, sobre você mesmo, e fortalecer a luz da chama negra, a tua energia espiritual, verdadeiramente espiritual, essa estrutura não tem capacidade de contê-la, ela só contém por ignorância. Se você realmente se afirmar, esta porra toda não te cerca, não consegue te conter, não consegue te limitar. Você vai se libertar. E não vai se libertar daqui, indo para lá. Não, você vai continuar aqui se você, indo durante o ciclo de sua vida que você quiser, mas isso aqui não te captura mais. Aí você, quando você chegar a esse estágio, você tem dois caminhos. Quando acabar teu ciclo de vida humano, você pode romper a roda de nascimentos e mortes, a roda de Sansara, e partir para o Nirvana, que os orientais chamam de Nirvana, que nós chamamos de caos primordial, voltando à sua natureza, ao seu ambiente, seu habitat original, para poder experienciar em outros cosmos, ou permanecer lá, ou você pode fazer o que fazem alguns seres, que os orientais chamam de bodhisattvas.
Budas de compaixão, que são seres que, podendo abandonar a roda de nascimentos e mortes, podendo se retirar desse lugar horroroso que é o mundo criado pelo Deus cristão, os deuses, não só por ele, mas pelos deuses escravagistas, os arcontes, ele permanece neste mundo, lutando, trabalhando intensamente pela libertação dos demais seres, pelo menos daqueles que querem se libertar. Os orientais chamam esses seres de Budas de compaixão, Bodhisattva. Tá? Eles classificam 3 seres. Os Dharmakayas, Dharma quer dizer lei, aqueles seres que se integraram à origem, são Dharmakayas. Kaya é corpo de lei, corpo do Dharma. Ele é tipo um orixá, que é a própria força da natureza. É um Dharmakaya. Os Sambhogakayas, que são os seres que não penetram nesse mundo material, que é horrível, que é aprisionador, horrível no sentido de ser aprisionador, tá? Não é horrível pelo deleite, pela beleza, gostosura e tudo mais, mas pelo sofrimento também que ele tem. Mas é porque ele é aprisionador, por isso ele é perigoso. Então tem os Sambhogakayas, que ficam no astral, descem só no máximo até o astral, mental e astral. E tem os Nirmanakayas. Os Nirmanakayas são os seres justamente que mesmo tendo alcançado o estado de consciência que permitia que eles rompessem a roda de nascimento e morte e se libertassem deste mundo, eles retornam a este mundo, penetram neste mundo, nascem na carne, sentem o mesmo que nós sentimos, sentem medo, sentem fome, sentem dor, sentem tudo por opção, com um propósito de conduzir os dispersos, né, à libertação. E nessas doutrinas orientais, da hierarquia, apesar dos Dharmakayas serem os mais puros, os mais sutis, os Nirmanakayas são considerados seres de maior hierarquia, mais poderosos, que foram capazes de, tendo condições de penetrar no Nirvana e retornar à face da Terra para nos apresentar um caminho, uma alternativa. Aí, quando você chegar nesses estágios, você tem 2 caminhos. Ou você vai para o além, onde você vai desfrutar de outras experiências, outras vivências, ou você retorna a esse lugar que é horrível, é difícil fazer isso, porque não como eu falei, pelo visgo do lugar. Porém, enquanto você está aqui agora, neste momento da sua existência, o que eu recomendo é você desenvolva a sua consciência e curta a vida. Vivencie a vida. Vivencie, não é experimente. Experimentar é um negócio, vivenciar é emergir, entrar naquilo. Conheça a carne, conheça a matéria, conheça a vida, conheça a sociedade, conheça a riqueza, o dinheiro. Isso aí não faz diferença, porra. Não faz a menor diferença. Não ter dinheiro não faz você mais elevado espiritualmente, isso é uma mentira. Pelo contrário, todos os adeptos, todos os seres verdadeiramente espiritualizados foram seres prósperos. Já viu que na filosofia hindu, Krishna é vestido de seda e ouro. Se você for estudar a vida dos seres realmente que se iluminaram, são seres prósperos. Vender a pobreza é sinal de ignorância. Resolvido aqui, resolve aí fora. Resolve mesmo. Eu não estou brincando. Seria uma crueldade eu brincar com isso. Você pode enriquecer, você pode prosperar, você pode ter relações com quem você quiser, você pode dominar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Observe as leis sociais, as leis e os costumes, para não parar nem na penitenciária nem no hospício. Fora isso, moralmente, não há limite nenhum para isso. Então, eu posso brincar com ele para ser capaz de transcendê-lo. Tá? Mas eu só vou conseguir fazer isso. Essa brincadeira ela pode ser perigosa.
ela pode ser perigosa. Olha que eu estou falando direitinho o negócio. O pessoal pergunta, mas como é que eu faço? Eu estou falando. Você tem que ter consciência. Se você for brincar com este mundo, inconscientemente, ele vai brincar com você. Ah, eu amo fulano vai me pisar. Pode... Tá bom, vai ser pisado. Ah, fulano faz isso porque é minha família, né? Vai se fuder. Ah, o cara é meu amigo te sacaneando. Então, peraí, olha as coisas como elas são de verdade. E interaja com o mundo como ele é de verdade. Agora, desenvolva principalmente a autoconsciência e fortaleça o poder da chama negra, do espírito incriado, que está dentro de você, aprisionado nessa cápsula de ignorância. No mais, eu acho que temos bastante coisa para pensar, bastante coisa para refletir. Tá? No mais, boa noite a todos, que a luz de Lúcifer esteja com vocês.